Olá, amigos, aqui estamos nós para darmos continuidade a esse livro precioso, a dois livros preciosos, né, de André Luiz, que nós estamos estudando, o livro Ação e Reação, trazido pelas mãos amorosas de Chico Xavier, pelo nosso querido André Luiz, que nós estamos hoje no capítulo 11. Vamos estudar a parte 2, mas antes disso, nós vamos fazer aquela recordação, né, do que foi visto lá no último programa que tivemos. Tudo bem, Márcia? Oi, Thelma, tudo bem? Olá, amigos, né? Mais uma vez aqui estamos, vamos terminar esse estudo, como a Thelma está falando, né? Que tantos ensinamentos traz que a gente fica aqui pensando como pegar cada livro desse de André Luiz, a cada capítulo, anotar, porque é importante isso, que a gente não só leia, mas que depois a gente, nossa, André Luiz já falou sobre isso, aonde, né? Que a gente consiga fazer essas anotações, que não é simples, não, porque é tanto ensinamento em cada capítulo que é bem profundo e que a É gente muito tem que. rico, né? Foi muito rico mesmo. Então, nesse capítulo 11, que é o templo e o parlatório, é quando o André Luiz e Hilário terminaram ali a visita deles, né, no processo de conhecimento sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, mas Druso ainda propõe a eles que eles continuem na mansão, mas agora mais no lado externo, onde eles têm um templo, né, de orações, tanto de encarnados quanto de desencarnados e encarnados no processo de desdobramento, quando estão dormindo, usam aquele parlatório, aquele templo para as suas orações, e esse parlatório, que é onde ainda temos espíritos ainda em muito sofrimento, que é a área externa ao templo e à mansão. Aliás, tanto o templo quanto o parlatório são externos à área da mansão. Então, a gente vê que Druso sugere a André e a Hilário que ainda façam as suas experiências nesses dois ambientes, para que eles possam também perceber alguns ensinamentos para trazer para nós, que é o resultado é o próprio livro. Então, a Thelma vai ler para a gente a continuidade desse capítulo. Eles já passaram, na parte anterior, né? Nós estávamos vendo como é que era esse templo, que não tinha nada, paredes brancas, só um crucifixo, e nichos, que as pessoas estavam ali às centenas, esperando para cada um entrar num nicho daquele para fazer as suas preces, independente de credo, que credo fosse. Então, nós Falar vamos das ver um suas dores, exemplo né? das suas dores. Nós vamos ver alguns exemplos dessas preces, exatamente essas criações desses pensamentos. É o que nós vamos ver nessa parte segunda. Isso mesmo. Então, vamos à parte 2, aonde ele vai agora apresentar, né, o pensamento dessas pessoas, como ele tinha dito lá no último slide que a gente estudou da parte primeira, ele falou daquela senhora, né, que estava Isso. ali orando, e eles sentam por detrás dela para não atrapalhar, e aí ele começa a perceber, né, a ler os pensamentos. Os espíritos têm esse poder, né, de ler os nossos pensamentos. Então, o André Luiz está contando, ele diz que obedecemos maquinalmente o que Alexandre, o que o Silas. Silas propôs, né, Alexandre, lembrei do Alexandre agora, o Silas, É. né, propôs, e de minha vez, à medida que concentrava a atenção naquela cabeça grisalha e pendente, mais se alterava o estreito espaço do nicho aos meus olhos, lembrando que esse nicho era aquele local que estava ali, como a Márcia falou agora, né? Vazio, aparentemente, onde a pessoa projetava ali as suas orações. E através do pensamento, da oração, essa imagem ia se formando, né? Olha que beleza. Então, cada vez que ele se concentrava, ele percebia que ia se alterando aquele espaço estreito, ia se enchendo, Perceber naquele nicho as imagens que ela que ela deixava estava projetando com o pensamento. Olha como é que o nela. pensamento nosso ele é poderoso, né? Então o André diz que pouco a pouco, qual se emergisse
Da parede lirial, lindo painel, desdobrou-se-me a visão, tomada de espanto. Era a produção pintada e viva da formosa escultura de Teixeira Lopes, representando a Mãe Santíssima chorando o Divino Filho morto. Essa imagem que a gente até conhece com um outro pintor, né, que é famoso, que é a Pietà, né? Pietà, de Também Michelangelo. é mais conhecida, né? Que também, nossa, como eu já pensei nessa imagem, né? Então, ela traz essa reverbera para nós ali, essa imagem, né, de Maria com seu filho morto ao colo, né? Então, essa imagem aparece lá, que era desse notável escultor. A gente não sabe se ela estava pensando no trabalho desse escultor, mas ela estava pensando em Maria, né, com o seu filho. Então, aparece ali, eles conseguem visualizar. Muito bonito, né? Quer falar alguma coisa? Não é isso. Então, eu acredito, né? Você falou que a gente não sabe, mas eu fiquei pensando que ela realmente, por visita, né? Não sabemos da onde essa senhora, Pode ser. ela deve ter realmente visto essa imagem, e Conhecido, né, essa obra. isso ficou, assim como você tem a Pietà, que é uma imagem Uhum. lindíssima, ela deve ter ficado, e ela, ao talvez um dia ter visitado essa imagem, a emoção Isso. dela ficou tão grande ao vivo e a cores, que isso ficou gravado nela, né? Pode, Registrado, verdade. e aí Registrado. ela pensando nisso, ela está ali criando essa imagem, e eles estão reconhecendo que era do Antônio Teixeira Lopes, que é um escultor português, e que do qual, né, criou essa imagem também. Muito lindo. E as frases inarticuladas da veneranda irmã em prece ressoavam-me nos ouvidos. Então, ela ali em pensamento, ela dizia: Mãe Santíssima, Divina Senhora da Piedade, compadece-te de meus filhos que vagueiam nas trevas. Por amor de teu filho crucificado, sacrificado na cruz, ajuda-me, o espírito sofredor, para que eu possa ajudá-los. Bem sei que, por sinistro apego às posses materiais, não vacilaram em abraçar o crime. Em verdade, Senhora, são eles homicidas infortunados que a justiça terrestre não conheceu. Por isso mesmo, padecem com mais intensidade o drama das próprias consciências enleadas à culpa. Nesse ponto da petição, Silas tocou-nos levemente os ombros, convidando-nos ao ensinamento devido, e explicou. Eu vou passar aqui o próximo para a gente pensar. É uma pobre mãe, aí ele esclarece para o André, né? É uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos transviados nas sombras, invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima, sob a representação da Senhora da Piedade, segundo a fé que o seu coração pode, por enquanto, albergar no âmbito das recordações trazidas do mundo. Isso quer dizer que a imagem de nossa visão, ele ia continuar e O Hilário, né? ia continuar, ele capta o pensamento e diz: é uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com que tece a rogativa, pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, do local ali, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. Isso, contudo, não significa que a prece esteja sendo respondida por ela mesma. Petições semelhantes a estas elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. A gente sabe, Márcia, lembrando aí o que Dona Ivone nos ensina lá no livro Memórias de um Suicida, né, que a Mãe Santíssima, Maria, né, Mãe de Jesus, por convite dele, ela tem um trabalho muito específico e muito importante no mundo espiritual, né? E ela atende Uhum.
suicidas, e ela tem vários legionários. Eu penso, no meu modo de entender, que não só a suicidas, mas eu acho que ela atende a todos, né, que dirigem os seus pedidos, né? Então, esses emissários, conforme está falando aqui, eles vão recolhendo esses pedidos, já que a gente sabe que não existe oração sem resposta. O próprio André Luiz nos Exatamente. mostra isso, acho que lá nos livros mensageiros, né? Se não me engano, numa dessas obras, ele fala isso. Então, como não existe prece sem resposta, esses pedidos dessa mãe e de outras tantas, né, se unem e chegam até esses emissários, né? Esses pedidos chegam com certeza, né? E ele fala aqui, conforme o critério da verdadeira sabedoria. Então, Exatamente, né? Então a gente pede muito para vários, para Maria, para Jesus, e a gente sabe que quando tudo é sincero e atendido na medida daquilo que é o melhor para nós, e por emissários, as petições chegam, né? Então, às vezes diretamente pela Maria, mas né, e por outros espíritos, e às vezes por emissários daqueles que agem em nome deles, mas acima de tudo e de todos, é em nome do Pai, nosso Pai maior. E aqui, Thelma, também, como a gente viu no slide anterior, a imagem, e ele aqui, Silas fala, é uma criação dela mesma, né? Que ela cria essa imagem e ela faz a prece, pedindo pelos filhos, que, pelo visto, estão desencarnados, porque eles estão na culpa, né? Quando vem a prece, no outro slide da prece, Thelma, quando ela pede. Isso, né? Ó, por isso mesmo aqui, eles homicidas infortunados que a justiça terrestre não conheceu, quer dizer, provavelmente agora eles padecem com o drama das próprias própria consciências consciência. enleadas da culpa. Então, provavelmente já desencarnaram e estão lá nos umbrais da vida e ela está ali já em condição de pedir por esses filhos. E aí, Silas, né, coloca no próximo slide, que você mostrou aí, você leu o último, falando dessa criação, né? E aí que a gente propõe a vocês, porque tem um capítulo maravilhoso na Gênese que vai falar, é o capítulo 14, né? Que fala sobre os fluidos. Aqui o título do capítulo é os fluidos, mas especialmente aqui a gente falando do item a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e a fotografia do pensamento. Mas que isso tudo que está aqui, nós estamos vendo uma pessoa desencarnada, é o que acontece com a gente também. O nosso pensamento ele é plasmado. Então, a gente plasma na nossa casa, onde tudo que a gente tem em nossa volta, aquilo que nós pensamos, durante as nossas preces, ou os pensamentos ruins, que fica tudo plasmado em nossas paredes. Então, continuando, ele diz: espraiando o olhar pelos circunstantes, o Silas prosseguiu esclarecendo, dizendo que encontrava-se ali, naquele ambiente, devotos de grandes heróis do cristianismo, em diversos cultos de fé. E, olhando em torno com a sua ampla experiência, apontou outra senhora em oração. E ele diz: ali temos nobre matrona exorando a proteção de Teresinha de Liseu, a doce monja do Carmelo, desencarnada na França. E aí o Hilário indaga: é a mensagem dela? E a mensagem dela alcança o coração da famosa freira? Quer dizer, a freira toma conhecimento dessa petição, desse pedido, né? O Silas responde para o Hilário: como não? Depois da morte do corpo, as criaturas efetivamente santificadas encontram as mais altas cotas de serviço, na expansão da luz ou da caridade, do conhecimento ou da virtude, de que se fizeram a fonte viva de inspiração, quando no aprendizado humano. O céu beatífico e estanque existe apenas na mente ociosa daqueles que pretendem progresso sem trabalho e paz sem esforço. Tudo é criação.
beleza, aprimoramento, alegria e luz incessantes na obra de Deus, a expressar-se divina e infinita, através daqueles que se elevam para o infinito amor. Assim, pois, o coração que deixa na terra uma sementeira de fé e abnegação passa a nutrir do plano espiritual a lavoura das ideias e dos exemplos que legou aos irmãos de luta evolutiva. Lavoura essa que se expande naqueles que lhe continuam o ministério sagrado, crescendo, assim, em trabalho e influência para o bem, no setor de ação iluminativa e santificante que o Senhor lhe confia. Então, ela vai continuar lá, se ela já tem essa, porque às vezes, essa que vai também ter questão sobre isso, esses estão santificados, mas que estão ainda com as suas No dificuldades. trabalho, no esforço como nós, né? Para se Exatamente. melhorarem, para progredirem, porque não é porque partiu para o mundo espiritual que o aprimoramento para, né? Nós estamos sempre nesse processo. E ele fala aqui, ó, então o coração que deixa a terra uma sementeira de fé e de abnegação passa a nutrir do plano espiritual essa lavoura dessas ideias, de tudo que ele deixou, né, aos irmãos de luta evolutiva. E essa lavoura se expande naqueles que lhe continuam aqui também. Vai se formando uma equipe ali, né? Cada trabalhador que se dispõe a esse trabalho, no caso aqui, essa freira, né? Freira, né? Ela vai agregando ali nas falangeiros daqueles espíritos que vão se formando, vão agregando com o ideal, vão sintonizando com o ideal daquele, né? E a gente sabe que todos esses trabalhadores mais se aprimorarem, né? Cada vez mais seguirem os seus propósitos, né? E aí ele diz: meu companheiro, que assinalava o esclarecimento com tanta atenção quanto eu mesma, obtemperou. É o Hilário, O né, Hilário que perguntando, continuar. E na hipótese da alma julgada santa entre os homens não ser claramente, não ser exatamente santa no plano de verdade. Mas se não for um espírito que já tenha condições de Evoluído, atender, né? né? De atender a outros, e aí fica sem Será que ele pode ajuda? atender? A pergunta dele é nesse sentido. As preces que sejam dirigidas a eles atingem aqueles objetivos, ainda mesmo quando o suposto santo permaneça em duras experiências nas regiões das sombras? Importante pergunta, né? E aí ele fala assim, Hilário, as orações podem não encontrar de imediato o espírito a que se destina, mas alcançam-lhe o grupo de companheiros a que deveria ajustar-se e que amorosamente o substituem na obra assistencial do bem, em nome do Senhor, visto que, na realidade, todo o amor na criação eterna é de Deus. Aí, Márcia, a gente pode lembrar daquela oração refratária que, lá no livro um dos últimos que a gente estudou, Entre a Terra e o Céu, né? Que a Evelina Aquela faz. menina, né? Ela Faz dirige a pela mãe. prece à mãe. A A mãe que mãe, naquele momento era uma obsessora. naquele momento, ela estava obsediando a mulher Isso. atual do pai dela, né? Então, ela não tinha condições de ajudar. O que acontece? Os espíritos que, como esses emissários de Maria, recolhem aquele pedido e levam até Quem de direito aquele, para ajudar ou não, né? né? Até aqueles companheiros que poderiam direcionar a ajuda, e a prece não é perdida. Então, Uhum. o importante são os nossos objetivos, os nossos propósitos, a nossa sinceridade, o nosso pedido, independente da situação moral que se encontra aquele espírito, né? E de quem, né? Com certeza, se aquele espírito que nós estamos pedindo não tem condições, alguém, se a nossa prece é sincera, Alguém ela vai terá, chegar até alguém que vai dar encaminhamento a ela. alguém Né? terá, isso mesmo.
E aí ele fala: imaginemos, para exemplificar, que a referida monja não estivesse temporariamente em condições de prestar auxílio, é o que nós falamos, né? Se isso acontecesse, as grandes almas acrisoladas na disciplina da instituição em que tanto se distinguiu se encarregariam de fazer por ela o trabalho necessário e justo até que pudesse tomar sobre os ombros o apostolado que lhe compete. Então, nada fica perdido, nada fica inutilizado na obra divina, né? E a E, gente todavia. sabe, aqui Hum, só fazendo como é que eu fiquei pensando, olha, se isso acontecesse, as grandes almas acrisoladas na disciplina da instituição em que tanto se distinguiu, porque a gente sabe como assim os nossos centros espíritas e tudo, você tem a instituição física e você tem também a instituição, né, aqueles que trabalham pela instituição no plano no espiritual. plano Então, eles espiritual, exatamente. Aqueles que estão ali junto dessa instituição receberiam essas preces, né? com certeza. E aí ele todavia, ponderou meu colega, o Hilário, né? Hilário, né? Será de crer que o espírito das congregações religiosas ainda permaneça vivo nas esferas mais altas? E aí Silas sorri e fala para ele: não no sentido estreito do sectarismo terrestre. Quanto mais se eleva aos cimos da vida, mais se despe a alma das convenções humanas, aprendendo que a providência é luz e amor para todas as criaturas. Entretanto, até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, os círculos de estudo e fé, aperfeiçoamento e solidariedade pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, merecem o maior acatamento das inteligências superiores que atendem à execução dos planos divinos. Quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, né, que Kardec fala sobre adoração a Deus, né, ele fala que a avaliação das nossas preces é justamente a intenção, né? Então, de acordo com a intenção, de acordo com a sinceridade dos nossos pedidos, de acordo com até o sentimento que nos envolve naquele momento, a nossa prece é dirigida de acordo aos locais, né, importantes que devam ser direcionados em resposta no momento certo, né? Às vezes não chega naquele momento, às vezes esses pedidos levam um tempo para ser entendidos como respondidos, mas eles estão ali naquele processo, né? E ele está falando que Silas diz assim, não no sentido estreito nosso de sectarismo, lá no plano espiritual desses espíritos superiores não tem essa divisão. Então a gente vê Dr. Bezerra atuando num centro de umbanda, em centros espíritas, provavelmente nas igrejas. Não existe isso no plano espiritual. Eles se juntam. Não tem essa casa De espírita, aquela casa propósito, né? É um espírita. Então, propósito, então, ele o fala que quanto objetivo. mais se eleva aos cumes, né, aos cimos da vida, mais essas almas se desprendem dessas nossas convenções humanas, aprendendo que a providência divina é luz e amor para todo mundo, não importa o credo que é. Mas ele disse que, como ainda tem umas que estão ali, e continuam ajudando, e a gente vê isso nos livros de André Luiz, quando ele às vezes coloca o exemplo de umas freiras que estão ajudando, elas ainda estão ali pensando que estão Como freiras. ligadas a, Uhum. né, a determinadas igrejas, que isso continua para ela no plano espiritual, mas não deixam de fazer o bem. E aí ele fala que um dia, ele fala, pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, né, merece o maior acatamento das inteligências superiores, que através delas também vão ajudando. Assim É como a isso gente aí. sabe que a nossa casa espírita, ela existe fisicamente e existe no plano espiritual, assim também as igrejas e tudo. Ah, com certeza. E a gente viu naquele livro que a gente já citou hoje aqui, o livro E a Vida Continua,
que até em relação a outros segmentos, né, tinha ali o padre, quando era necessário chamar o padre vestido com aquelas roupas, identificado pelas roupas, e outros segmentos religiosos, né, para atender aqueles que estavam ali e com essa mente voltada para essas. E a gente vê muito isso na nossa reunião mediúnica também, que estamos dentro de uma casa espírita, mas nós temos atendendo pretos velhos, índios, padres, pastores, né? Todos estão ali, dependendo daquele que precisa ser atendido e que vai se identificar mais com os seus credos, é um desses assim, nessas aparências, que chega para atender, né? Com certeza. Logo após, como se quisesse fixar em nosso espírito os méritos da lição, dirigiu o olhar para certa senhora, que se mantinha em prece, não distante de nós, e depois de ligeira observação, conduziu-nos até ela, recomendando-nos atenção. Procuramos assimilar-lhe a faixa mental e, estabelecida a sintonia, surpreendemos no nicho a imagem viva e simpática do nosso abnegado Dr. Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que ouvíamos a súplica da nossa companheira desolada. A gente sabe que o Dr. Bezerra já tem algum tempo que esse livro foi escrito em 1956, se não me engano, né? E doutor Bezerra desencarnou em 1900, né? Então, ele desencarnou em 1900. Então, ele já estava no mundo espiritual quando foi falado sobre ele, citaram, né? Então, ele está ali presente. E ele deixou de ir para páramos mais elevados para ficar justamente nessas regiões de sofrimento, na crosta, próxima à crosta. E a gente continua, né? Nós encarnados aqui, pedindo, né? A doutor Bezerra, pedindo ajuda, pedindo auxílio, socorro, atendendo aí nos centros onde fazem cirurgias espirituais. Não sabemos se é ele diretamente, mas tem os seus falangeiros, que deve ser imenso número de espíritos Exatamente. que estão nessa sintonia aí com esse bom velhinho, né? Que trabalhou no bem, continuando seus propósitos, e hoje ele está em páramos, poderia estar, né? Em páramos de luz mais distantes, mas ele nos atende, continua a atender às nossas súplicas. E aí a senhora diz assim: doutor Bezerra, por amor de Jesus, não abandones meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação. Meu esposo infeliz atravessa rudes provas. Ó generoso amigo, socorre-nos. Não permitas que ele desça ao abismo do suicídio. Dá-lhe coragem, paciência, sustenta-lhe o bom ânimo. As dificuldades e as lágrimas que o afligem no mundo caem sobre minha alma como chuva de fel. E aí Silas interrompe a oração da senhora e diz para eles: segundo reconhecemos, o santuário serve à oração digna, sem cultos especiais. Ali, alguém recorre ao amparo da monja de Liseu. Aqui, um coração infortunado pede socorro ao notável companheiro dos espíritas do Brasil, no Brasil. Antes de desviar a minha atenção, fitei o semblante do grande médico, segundo as recordações da irmã que orava, confiante e anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava. Quer dizer, a imagem que ela tinha de doutor Bezerra, que eu fiquei agora aqui olhando esses olhos dele, essa É imagem, verdade. né? Que assim, que toca o coração da gente olhar esse olhar aqui, né? Esses olhos de doutor Bezerra faz a gente assim sentir muita emoção, porque eu acho que não tem espírita no Brasil que não, né, Não ou peça, que espiritualista que não não peça por recorra. doutor Bezerra, não é? É verdade. É o que mais ele deve receber todos os minutos são os pedidos das mães, dos pais, dos aflitos e todos aqueles que estão no mundo espiritual e no mundo físico, né? Porque todos É. nós recorremos ao doutor Bezerra.
E a gente vê, ó, aqui dia 11, nós estamos aqui no mês de abril, né? Hoje nós aqui estamos no dia 16 de abril de 2025, Uhum. né? Doutor Bezerra, dia 11 agora, né, fez, quer dizer, nós estamos 11 de aqui há abril, é verdade. exatamente, né? 1900, nós estamos em 2025 aqui, né? Com tempo já Exatamente. de já 125 anos de Mais de um desencarnação. século, né? É, E está no trabalho ativo, na atenção constante, que ele ainda vem a nós dar as suas mensagens, dar as suas orientações. Então, ele está no trabalho constante. exatamente. E aí víamos ali o retrato de Dr. Bezerra, né, que ela compôs com seu pensamento, qual o conhecemos, sereno, simples, bondoso, paternal. Procedendo-nos às interrogações costumeiras, o assistente informou: com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, isso lá em 1956, né? Depois de Depois de desencarnar, desencarnada. agora ele tem mais de um século, né? Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira da caridade. Centenas de espíritos estudiosos, benevolentes, obedecem às diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Então, a gente sabe que ele se manifesta, como você já falou, nos centros de Umbanda, né? Nos centros sérios, né? Nos centros espíritas, enfim, trazendo a cura, trazendo o auxílio, trazendo o aconselhamento, trazendo a sustentação. Vários centros espíritas, nossa, nunca fiz essa pesquisa, mas existem milhares de centros espíritas com o nome de O Dr. nome do Adolfo doutor Bezerra, Bezerra. né? Né? Quando não tem o nome, ele é o patrono, né? Então, imagina o trabalho desse espírito. Então, através dessas centenas de espíritos que estão sendo seus falangeiros, né? Ele atua nessas esferas aí de trabalho, né? Como você falou, que tem esse livro foi escrito em 1955, não foi isso? Então, o doutor Bezerra, que desencarnou 56, em 56. Então, se ele desencarnou em 1900, é como ele fala aqui, com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado. Então, tinha 56 anos de desencarnado quando esse livro foi editado aqui, né? Mas nós já é, estamos em 2025 e ele continua, né, ajudando trabalho e intenso, todos nós, de todos aqueles que sofrem. com certeza. Aí, Hilário, não, você não leu a frase do Hilário no Ah, no final. final, né? Peraí. Aí o Hilário, desse modo, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo, né? O que a gente estava comentando. Ele, em nome de todos aqueles que chama por ele, que pede a ele, ele se manifesta em todos os locais. E como ele está, como é espírito imortal, é como o sol, né? Irradia a sua força, o seu amor por vários, né? Em raios, irradia em vários locais ao mesmo tempo. É possível, né? Através do seu perispírito, essa E, expansão que é uma das propriedades, e também por esses falangeiros, por como esses você diz, né, que falangeiros que trabalham em atuam. nome dele através Exatamente. dos direcionamentos dele. Isso, nas correntes socorristas, nas equipes socorristas que atuam nos hospitais, nos locais de sofrimento Uhum. aqui na Terra, né? Então, todos os locais têm essas equipes, né? Que quando a gente faz o trabalho de radiação, que a gente pede a essas equipes que saem recolhendo, às vezes, espíritos que estão desencarnados por aí no nosso orbe, né? Que não sabem nem que desencarnaram, são recolhidos, levados aos locais de atendimento, de acolhimento. Então, são equipes que trabalham o tempo todo, né? E Uhum. isso é uma maravilha, né? A gente ter essa certeza.
E aí ele fala, né, dá um exemplo, dá outro exemplo. Olha, Silas fala que é como acontece com a radiofonia, em que uma estação emissora está em posto de recepção. Ele está explicando ao Hilário como é que acontece isso. Como é que o doutor Bezerra pode atender em vários locais ao mesmo tempo? Então, é como acontece na radiofonia, em que uma estação está a posto na recepção de uma transmissão, recebendo ali a transmissão e disseminando, né, através do som, assim qual uma só cabeça pensante para milhões de braços. Um grande missionário da luz em ação do bem. Pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles, pessoalmente, por intermédio das entidades que o representam com extrema fidelidade. E aí ele ainda continua: para isso terá o seu campo próprio de atividade, assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa da qual distribui os comandos, o pensamento diretor da organização. Hilário está sempre buscando concretizar o que ele entende, né? E aí o Silas diz, né, como não? O Senhor tem meios de instalar condignamente qualquer dirigente de trabalho humano, ainda mesmo nas mais infinitas experiências da vida social do planeta. Não relegaria à intempérie os missionários da luz no plano espiritual. Então, ele está confirmando aí, né, que Deus atende a todos aqueles que clamam aqui no nosso mundo físico, né, e de maneira nenhuma relegaria a intempérie os missionários da luz no plano espiritual. Então, ele tem essa condição, tem essa capacidade espiritual, né, de estar atendendo a todos aqueles que clamam por ele, que pedem ajuda, da mesma forma que quando ele estava encarnado, né? Que ele era uma pessoa muito solícita com todos aqueles, principalmente sofredores, né? E é isso que ele está ali comparando, né? Que se tem uma instituição enorme aqui no nosso plano físico, que tem um dirigente que, através dos seus pensamentos, suas ordens, aquilo tudo desce até as bases, como não teria uns espíritos desse como o doutor Bezerra, né? Ele pode, como ele diz ali, que ele pode pessoalmente atender ou por intermédio dessas entidades que o representam com extrema fidelidade aquilo que ele emana, como né, quando a gente trabalha numa instituição grande, os pensamentos da direção vai descendo de acordo, chegando até as bases que necessitam executar o trabalho, mas todo mundo imbuído daquilo que a alta direção está pedindo. A mesma E do coisa mesmo objetivo, né? Que é o amor, exatamente, é a exatamente. compaixão, é a ajuda, é o fortalecimento. Então, os objetivos são esses, todos nobres, né? Ele fala que se o pai tem condição de instalar condignamente qualquer dirigente de trabalho humano, ainda, quer dizer, meios, né, meios de colocar um dirigente de qualquer empresa a chegar a realizar, que não faria isso junto no plano espiritual, esses espíritos superiores, fazendo com que todas as suas vontades sejam executadas através dos seus prepostos. Sim. E assim dizendo, Silas discretamente compelia-nos a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Então, agora eles vão lá conhecer ou visitar o parlatório, né? Que é Alcançando a engraçado, só um instantinho, Thelma, que é o pátio exterior do templo. É como se exterior fosse, do né? É, templo. a Eles igreja, saíram vamos de dizer assim, dentro né? do O templo, templo. e eles estão ali, em volta do templo, né? Isso.
Alcançando a saída ainda ali, né, para chegar a essa parte exterior, notamos que a claridade ambiente apagava-se, quase que de enxofre, e a poucos metros do pórtico, do portal, né, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. Quer dizer, a vibração era outra, né? Uhum. E naquele átrio enorme adensava-se a turba imensa. A gente quase consegue visualizar, né? Grupos diversos conversavam em voz alta. Havia quem chorasse, quem deprecasse, quem gemesse. Nossa visão, ainda não adaptada, mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava. Entretanto, podíamos ouvir com precisão entendimentos e gritos, rogativas ardentes e desconsoladores apelos. Assinalando-nos a estranheza, o assistente observou comovido. Aqui nós temos o parlatório da mansão, ao qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras, mas habitualmente em profundo desespero a inibir-lhes as vantagens da oração pacífica. A gente lembra, Márcia, que quando ele começou aqui esse capítulo, ele fala desse local, né, onde estão presentes aqueles que estão em sofrimento no sentido, ó, aqui a suvinice suporta o azinhavre de atrozes padecimentos, o crime defronta com todas as espécies de angústia no remorso tardio e a delinquência responsável. É surpreendida pelas trevas que se agravam, que lhe agravam, né, a esses espíritos as amarguras, porque as coletividades dos lavradores culpados pela plantação, né, equivocada dos espinheiros não dispõem ainda de coragem para recolher as consequências das suas ações, né? Então, isso para a gente entender que ali estão essas almas, que ali se encontram essas almas que estão com a culpa, envolvido pelo remorso tardio, pela culpa, pelas dores, por todo aquele sofrimento. Por isso que ele fala aqui, né, que podia ouvir com precisão entendimentos, gritos, rogativas, e a gente pode imaginar, né, esse local cheio desses espíritos sofrendo essas grandes dores. A gente esteve vendo o que seria parlatório e a gente só encontrou uma definição, né? Que parlatório, aqui para nós, no mundo físico, é aquele local nas grandes prisões, onde tem aqueles indivíduos que estão, às vezes, em situação de alta periculosidade, que não podem ser atendidos em outros locais. Então, por exemplo, aqueles que estão defendendo, que vão ali interagir com esses companheiros, estão naquela espécie de um corredor, né, onde tem aquela grade que sustenta aqueles elementos. Traduzindo esse entendimento para a questão que Silas está trazendo aqui para nós, a gente pensa que esse parlatório da mansão, ele fala aqui, né, comparece essas almas sofredoras, mas são sinceras, né, estão ali expurgindo suas dores, mas ainda com dificuldade. Então, as grades para nós aqui, ele vai falar mais à frente, né, que seriam essas paredes vibratórias, por isso que ele sente essa diferença de vibração, né? Então, eles não podem seguir adiante, eles ficam ali contidos naquele local. E Exatamente. agora a equipe espiritual vai observar esses companheiros. Então, esse local de observação seria o que é chamado pretório. Você concorda com essa ideia? É o parlatório, sim, ele fala aqui, né? Falatório, né? Eu acho interessante você colocar o que é o último slide, que ele vai falar dessa barreira fluídica, né? Isso. Aí ele diz, e fixando expressivo gesto, ele diz: nesse grande recinto, dedicado à palavra livre, parlatório, né? Palavra livre, todos podem se falar, todos podem
mostrar ali a que vieram, né, os seus sentimentos e pensamentos. Encontramos realmente a nossa divisa vibratória, que não seria uma grade, mas seria essa divisa. Além dele, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio, a exprimirem o inferno de interpretação religiosa comum. No entanto, muros adentro de nossa casa é a dor paciente, compreensiva, criando renovação e reajustes para o caminho dos céus. Quer dizer, esses companheiros ainda estão ali naquela dor inconformada e terrível, enquanto que mais para dentro da casa, né, onde, por exemplo, o templo, né, já existe a dor, mas uma dor paciente, compreensiva, que cria essa renovação. A gente viu ali pelas petições dos espíritos que estavam, né, diferentemente desses agora. A gente vê ali que ele está colocando aqui, né, nesse grande recinto dedicado à palavra livre. Então, ele tem uma divisa vibratória, que esses espíritos ainda conseguem entrar ali, não entram no templo e muito menos na mansão paz, mas eles estão como se fosse a igreja e o pátio da igreja, eles conseguem chegar até lá. A partir dali tem uma divisa vibratória aonde estão lá os abismos, as pessoas inconformadas, gerando essa monstruosidade e desequilíbrio. Ainda conseguem passar por essa divisa vibratória aqueles que já conseguem exprimir seus sentimentos, mas não com aquele desespero de ódio que eles colocam lá em conformações. Como ela botou, estava no outro slide, aqueles corações já bem doídos, mas que conseguem chegar ali, e é um local que eles têm para falar, ali no falo parlatório. Né? É um local de muita dor, né? Onde eles não têm ainda compreensão, né, desse acolhimento, desse atendimento, de todas essas situações em que, quando o espírito está mais lúcido, né? Eu até coloquei aqui para nós entendermos o que seria parlatório na visão de André Luiz, né? Que são esses espíritos em profundo desespero que não conseguem ainda se unir à prece, se unir nesses pedidos sinceros, né? Como aquelas senhoras, né, que estão lá plasmando já no templo, já conseguindo entrar no templo e fazer suas preces. Esses ainda não conseguem. Não têm essa condição, né? Então, são espíritos que ainda estão em grande sofrimento, em grande dor, né? E aí o André fala que, diante dos quadros deprimentes sobre nossa vista, não dispunhamos de expressão para qualificar o espanto de que nós nos sentíamos dominados. Foi por isso, espanto aqui eu entendo como até a emoção, né? Porque ele ficou surpreso de existir tudo aquilo, mas ao mesmo tempo emocionado. E foi por isso que ele se cala de maneira instintiva perante a quietação do Silas, que, ao nosso ver, também recorria silencioso ao favor da oração. Então, nesse local, o que a gente pode fazer? Só orar, né? Orar. E é por isso, Márcia, que eu tenho pensado muito nessa questão. Nós temos que orar, sabe, muito pelos espíritos sofredores. Dona Ivone fala muito isso para a gente, que a gente tem que orar muito. Todos os dias que nós ligamos a nossas notícias, nós temos contato, todo dia. São espíritos que desencarnam em situações de dor, são famílias que ficam sofrendo por essas separações terríveis que acontecem, chefes de família, crianças, adolescentes, né? Então, cada dia. Então, a gente tem que orar muito nas nossas preces, no nosso culto. Não precisamos de citar nomes, mas orar pelos que sofrem no mundo espiritual, porque muitos desses companheiros estão aí perambulando sem saberem que desencarnaram, sofrendo as dores físicas.
né? Na nossa reunião, nas nossas reuniões mediúnicas, acredito que todas as casas, a grande maioria, a gente já falou isso aqui, a grande maioria não sabe que desencarnou. Não sabem, Então, não é sabem, muita. E aí não nós sabem. chegamos aqui ao fim do nosso capítulo, Isso né? mesmo. Chegamos ao final do nosso capítulo, da importância, né, desses ambientes, que seja o maior sofrimento que tenha, nós não estamos desamparados, né? Tem sempre aqueles que estão ali olhando por nós, pedindo por nós, né? Isso é E nossas preces são um ouvidas. grande conforto, né? Para nós. E Então até é lá, isso. né? Até que a gente Até possa ficar semana com que Jesus. vem. Até semana que vem, continuem lendo, relendo para esses ensinamentos e que nós possamos estar juntos na próxima semana. Não é isso, Thelma? Até lá. Isso mesmo. Até lá, Márcia. Até lá, amigos. Fiquem com Deus, com Jesus. E até mais.